Olá, muito boa noite para você. Vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos começa no sábado em Patos de Minas. Moradores do bairro Campos Elíseos pedem providências para a falta de iluminação pública. Após drenagem de cisterna no bairro Santa Luzia, buscas por corpos são encerradas. Suspeito de furtar fiações em empresas de Patos de Minas é detido pela polícia. Interligação de redes provoca falta de água no centro da cidade. As teleconsultas deixam de ser apenas serviços emergenciais. Mesmo em menor número, casos de dengue seguem sendo notificados. Futebol. Cruzeiro empata fora de casa em jogo contra o CSA. Mamoré se prepara com reforços para a disputa da segunda divisão do Mineiro. Bairro Vila Rosa tem reclamação de descarte irregular de lixo. E com dificuldades para se locomover, mulher pede ajuda para realizar cirurgia. Destaques do NTV News desta quinta-feira que começa a partir de agora. Na tarde de hoje, a polícia levou para a delegacia um homem suspeito de praticar furtos de fiações em empresas de Patos de Minas. O suspeito é visto por volta das 18 horas e 30 minutos saindo de uma empresa de montagem industrial. Em seguida, ele segue para um barracão ao lado, que ainda está em construção. As câmeras de segurança não mostram o furto em si, mas 5 minutos depois, o homem vai embora com uma mochila carregada de fios que cortou do padrão de energia dos dois imóveis. O furto aconteceu na rua Negrinho de Freitas, no bairro Cidade Nova, e segundo trabalhadores das empresas do local, não é a primeira vez que isto acontece. Tanto que o barracão em construção já havia sido alvo de furto pelo menos 2 vezes anteriormente. Na manhã seguinte, a polícia militar foi acionada para comparecer ao local e, por meio das imagens de segurança disponibilizadas pelo sistema de monitoramento de uma empresa vizinha, foi possível identificar o suspeito. O homem de 28 anos foi localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde foi preso depois da ponte do Rio Paranaíba ao tentar fugir dos militares. Conhecido no meio policial, o rapaz é suspeito de ter cometido outros furtos da mesma natureza em empresas diversas da cidade, incluindo no bairro Cidade Nova. Nesta quinta-feira foram suspensos os trabalhos de buscas por um corpo que supostamente teria sido descartado em uma cisterna que fica no interior de uma residência no bairro Santa Luzia, em Patos de Minas. As investigações tiveram início na tarde da última terça-feira, após a polícia militar receber denúncia apontando que o corpo de um homem poderia ter sido deixado no interior do imóvel localizado na Travessa A. No primeiro dia, os militares foram até o local e iniciaram as buscas, acompanhados de peritos da Polícia Civil, que coletaram materiais para análise. Unidades do Corpo de Bombeiros prestaram apoio nos trabalhos, mas após horas de diligências nada foi encontrado e as investidas foram cessadas no início da noite. Na manhã de ontem, os militares retornaram ao endereço para dar continuidade aos levantamentos investigativos em todas as dependências. A terceira etapa de buscas aconteceu nesta quinta-feira e contou com um caminhão cedido pela Copasa na retirada da água da cisterna, devido ao acesso e visualização complicados. Mas as buscas foram encerradas, uma vez que, mesmo com a drenagem do poço, nada foi encontrado no local. Especulava-se que o corpo pudesse ser de um rapaz que está desaparecido desde o mês de janeiro deste ano. Comerciantes e moradores da região central de Patos de Minas reclamaram da falta ou do desabastecimento de água em alguns locais durante a manhã e início da tarde de hoje. Por meio de nota, a Copasa informou que a estimativa é que o abastecimento da rua Major Gotti, na região central, seja restabelecido e normalizado gradativamente durante a noite desta quinta-feira. Segundo a companhia, a falta de água foi ocasionada pela interligação de redes realizada na esquina da Avenida Paranaíba com a rua Barão do Rio Branco, com o objetivo de melhorar a distribuição. A companhia explicou ainda que as intervenções já foram encerradas e que o fornecimento também foi retomado. Olha, depois do intervalo aqui no News, as teleconsultas que deixam de ser apenas serviços emergenciais. Mesmo em menor número, casos de dengue seguem sendo notificados em Patos de Minas. E vacinação contra a Covid para crianças de 3 e 4 anos começa. Usuários que ganham até R$8 mil por mês passarão a ter acesso aos financiamentos do programa Casa Verde e Amarela, ou antes
Minha Casa Minha Vida, né? Os juros da linha pró-cotista destinados a pessoas de renda mais elevada foram reduzidos. As medidas foram anunciadas hoje pela Caixa Econômica Federal. O banco oficializou a decisão do Conselho Curador do FGTS, que tinha aprovado as mudanças no início do mês. Em nota, a Caixa informou que a ampliação das faixas de renda permitirá que mais pessoas tenham acesso aos juros menores dos financiamentos com recursos do FGTS. Cada faixa, que aparece aí na tela deste programa habitacional, tem subsídios e condições diferenciadas. Compartilhe o melhor de você e celebre a vida com os implantes Oral Unique. A Oral Unique tem soluções completas para que você volte a se sentir confiante, para sorrir. E os implantes dentários vão, claro, te fazer redescobrir o seu melhor. Na Oral Unique, eles sabem que quando há motivos para sorrir, não tem nada melhor do que compartilhar a felicidade com quem está à nossa volta. Todos os especialistas têm o maior cuidado para que, ao final do tratamento, você tenha o melhor resultado. Então agende agora mesmo a sua avaliação pelo telefone 38260800, que está aparecendo aí na tela, ou envie mensagem no WhatsApp 999299800. Oral Unique, viva de frente! Um serviço estabelecido na pandemia passou a ser uma prática na assistência médica. A teleconsulta foi o meio pelo qual mais de 5 milhões de atendimentos médicos foram realizados no país. Cerca de 52 mil médicos realizaram atendimentos virtuais, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital. A primeira vez que Gabriela agendou uma consulta online foi em 2020 para o avô que tinha uma doença crônica e no momento não podia sair de casa. Eu tinha um pouco de receio sim, porque não sabia como que seria essa questão sem examinar o paciente, né? Sem esse contato tão próximo que o médico tem com o paciente ali dentro do consultório. Mas foi uma consulta bem tranquila, a gente conseguiu passar tudo aquilo que a gente precisava para a médica, foi ótimo. O receio realmente foi deixado para trás. De lá para cá, os atendimentos à distância também entraram na rotina da estudante, e não só na dela. De acordo com a Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, desde o começo da pandemia até o fim de abril de 2022, foram realizadas cerca de 5 milhões de consultas virtuais somente pelas operadoras da associação. A telemedicina ela já vinha sendo discutida muito antes da pandemia. O que ocorreu é que isso veio de uma forma mais emergente, né? Veio muito rápido. Nós tivemos normatizações específicas para o período da pandemia. A gente sabe que foi um instrumento utilizado aí com sucesso, porque possibilitou o atendimento de um número maior de pessoas. A prática, que tinha sido liberada no Brasil em abril de 2020 em caráter emergencial durante a crise sanitária, foi regulamentada de forma definitiva no país em maio deste ano. A norma assegura ao médico inscrito nos conselhos regionais de medicina a autonomia de decidir pelo uso ou não da telemedicina, indicando o atendimento presencial sempre que entender necessário. O exame físico, ele é fundamental. Mesmo nos casos de telemedicina, está estabelecido que em algumas consultas elas terão que ser presenciais. Não dá para a gente fazer 100% dos atendimentos à distância, porque esse contato, esse exame físico, que é muito importante para o médico, ele tem que ser feito de maneira que ele possa garantir e qualificar cada vez mais o atendimento. Com a implementação das teleconsultas, esta operadora de planos de saúde, que tem abrangência nacional, conseguiu levar assistência às cidades do interior e beneficiar também os grandes centros, reduzindo o estrangulamento causado pela maior demanda. Mesmo após a fase mais crítica da pandemia, a procura por esse tipo de serviço é alta. Com isso, a operadora investiu ainda mais no serviço que vinha prestando aos beneficiários. Hoje são 450 médicos na equipe. Antes era só para Covid e hoje nós atendemos várias patologias agudas que podem ser atendidas em casa. Temos médicos de família, temos clínica médica, infectologia, cardiologista, pneumologista, pediatra.
No serviço público, o desenvolvimento da telemedicina também pode reduzir o tempo de espera nas consultas e fazer chegar o atendimento até mesmo nos lugares mais afastados. Para isso, é fundamental implementar políticas públicas que garantam, por exemplo, o acesso à tecnologia. Outro ponto importante é entender que a telemedicina veio para somar e não substituir as consultas tradicionais. Apesar de ser um atendimento remoto, um atendimento à distância, ele tem que ter as mesmas características de um atendimento que é feito presencialmente. Eu tenho que ter um tempo adequado, eu tenho que ter um lugar adequado, eu tenho que ter disponibilidade para poder fazer o atendimento, né? A gente tem que tratar questões como empatia, a questão da autonomia, tanto do médico quanto do paciente. E uma outra situação que é muito importante, que precisa ser discutida, é a questão do sigilo. Então, não porque está sendo feito um atendimento de forma à distância ou de forma não presencial, que a gente pode deixar de ter todo o cuidado que nós devemos ter com o sigilo. Mas, certamente, essa é uma modalidade, um atendimento que veio e que vai ficar. Bom, por falar em saúde, vamos atualizar os dados da epidemia de dengue em Patos de Minas. Segundo o boletim publicado nesta quinta-feira, que aparece aí na sua tela, foram registradas mais 53 notificações da doença em comparação ao boletim anterior, né? Nesse mês de julho, 11 casos já tiveram confirmação. No acumulado do ano, até agora, já foram notificados 5.839 casos de dengue. Destes, 3.122 estão confirmados, né? 2.576 foram descartados, enquanto 161 aguardam resultado. À medida que o tempo passa, vai reduzindo a quantidade de casos de dengue, como a gente falou aqui na semana passada, mas continuam sendo registrados casos de dengue. Houve uma redução, uma diminuição, mas ainda está presente aí. Os focos precisam ser combatidos por todos nós. A imunização contra a Covid-19 para crianças com idades entre 3 e 5 anos deve começar no próximo sábado em Patos de Minas. No dia 13 deste mês, a Anvisa autorizou a aplicação emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade com 2 doses, em um intervalo de 28 dias. A aprovação vale somente para as crianças que não são imunocomprometidas. Até então, a permissão era para a faixa etária entre 5 e 11 anos, que começou a ser realizada no mês de janeiro. Em Patos de Minas, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a partir de sábado, a vacinação para esta faixa terá início no município. As primeiras aplicações acontecem nas unidades de saúde da família dos bairros Alvorada, Jardim Paulistano, Novo Horizonte e Sebastião Amorim, das 8 às 16 horas, mas limitada a 350 doses. Pais ou responsáveis devem estar presentes ou autorizarem a aplicação por meio de termo legal disponível no site da Prefeitura. Daqui a pouco aqui no News, futebol, o Cruzeiro empata fora de casa em jogo contra o CSA. Mamoré se prepara com reforços para a disputa da segunda divisão do Mineiro. Olha, atenção, você que é morador de Patos de Minas, o Bahama Mix está contratando. Olha aí, oportunidade, hein? Essa semana a equipe de RH estará na loja realizando entrevistas, então não perca essa oportunidade de emprego. Compareça ao Bahama Mix na hora das 9 às 11 da manhã ou de 1 às 5 da tarde, levando aí currículo e cópia de seus documentos. As entrevistas serão realizadas até a próxima sexta-feira, portanto até amanhã, né, lá no Bahamas Mix. Vamos falar de futebol? A CBF divulgou datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. O anúncio foi feito em um dia depois do sorteio que definiu os confrontos e o chaveamento até a decisão. Os jogos de ida serão disputados já na próxima semana, enquanto as partidas de volta serão em agosto. Cruzeiro e Atlético estão fora dessa disputa porque foram eliminados, mas o América, único representante de Minas na competição, vai encarar o São Paulo no dia 28 de julho, às 20 horas, no Morumbi. Os times que passarem para a semifinal vão receber uma cota de 8 milhões de reais. A Copa do Brasil é realmente um prato cheio para esse meio, né? Esse meio de ano, esse intervalo de temporada, esse meio de temporada, quando essas equipes que se classificam acabam recebendo uma grana maior, né? Para o América, então, o único representante de Minas aí nesse campeonato, passar pelo São Paulo significa, além de um fato inédito, já que nunca chegou nesse ponto,
também essa questão de estar aí tendo um reforço no caixa. O América merece. E a gente já ficar na torcida, né? Para que o América possa, então, aí bater o São Paulo no jogo de ida da semana que vem e na decisão também aí, classificando para a semifinal. Quem sabe, né? Futebol tem dessas coisas. Olha, na noite dessa quarta-feira, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou com o CSA no estádio Rei Pelé. O técnico Paulo Pesolano foi expulso durante o jogo e disse ainda não ter se acostumado com a arbitragem brasileira. O Cruzeiro balançou as redes aos 13 minutos do primeiro tempo com Luvanor. O atacante aproveitou a sobra de um cruzamento do lateral Bidu pela esquerda para concluir de cabeça. Aos 2 minutos da segunda etapa, o atacante Lucas Barcelos finalizou na saída do goleiro Rafael Cabral e deixou tudo igual. O técnico do Cruzeiro foi expulso durante a partida, disse que errou e afirmou que não está acostumado com a arbitragem brasileira. A ver, eu errei, né? Na verdade, o treinador também é um ser humano, né? E muitos jogos, muito cargado na cabeça também, querendo que os jogadores melhorem, todos os detalhes fora do campo. Então, a vezes comete erro, eu cometi outro erro, mas quando volte não vai voltar a acontecer mais. Já se lo prometi aos jogadores, que é o mais importante. Eles e Cruzeiro também me necessitam dentro do campo. Um resultado não satisfatório para o time líder. Sempre é importante somar ponto e hoje tivemos uma partida fora de casa. E é um ponto assim que, das circunstâncias que ocorreu em campo, né? Fica meio amargo, mas é seguir em frente. Um jogo pesado para o elenco. Primeiro tempo, um jogo muito pegado, a gente conseguiu abrir o placar. O segundo tempo pesou um pouco na perna, eu confesso. E a gente meio que desligou ali na hora que a gente pediu o pênalti, tomamos um gol de empate. Mas é isso, agora é focar contra o jogo contra o Bahia, que é uma briga direta, né? Buscar os 3 pontos dentro de casa. Pesolano mais uma vez foi expulso, né? Não se conteve, ficou bastante irritado aí com a postura da arbitragem, né? Pênalti não marcado, que o treinador entendeu ter sido penalidade, entre outras marcações ali que ele não concordou com o juiz desta partida. Acabou tendo uma discussão mais séria. Na súmula, o árbitro da partida, inclusive, descreveu lá as ameaças que o técnico fez a ele, chamando para resolver depois da partida. Enfim, não precisava de nada disso, né? Mas coisa de jogo, coisa do futebol, coisas que podem no futuro aí, né, serem exterminadas do futebol, porque não cabe mais isso. Embora a gente entenda que é do calor, né, ali do momento do futebol, ali do jogo. Fato é que o Cruzeiro encerra esse primeiro turno aí na liderança, né, encerra com vantagem larga na liderança, né, 7 pontos à frente aí do segundo colocado, que é o Vasco, está lá, 14 pontos do quinto colocado. Tem aí o início de segundo turno com um momento bom para a equipe, no sentido de não estar apertado, de não estar ali brigando com pontuação muito estreita entre ele e o segundo colocado. Há uma vantagem boa, está isolado ali na ponta da Série B do Campeonato Brasileiro. No fim de semana vai encarar o Bahia, e aí já é a virada, né? Já é o segundo turno, porque no primeiro turno, o Cruzeiro abriu o primeiro turno jogando com o Bahia e perdeu. Primeira partida da Série B deste ano contra o Bahia, o Cruzeiro perdeu o jogo. É revanche, é uma briga direta pela ponta da tabela, já que nós temos ali o Bahia como um dos pretensos candidatos a voltarem para a Série A. O Bahia é um dos times fortes aí, né? Junto com o Vasco, junto com o Grêmio, com o Cruzeiro e com outros que estão ali na briga, mas o Bahia é concorrente direto, sim, como disse aí o jogador do Cruzeiro, e como todo mundo percebe, é só olhar na tabela de classificação, está muito bem o Bahia, né? Está ali na disputa ponto a ponto com as outras equipes que estão na parte de cima. O Cruzeiro precisa realmente fazer um bom segundo turno também, para poder aí manter essa vantagem, essa gordurinha, como diz o técnico Luxemburgo, manter essa vantagem aí para um segundo turno tranquilo, né? Para ter aí, até porque o time agora deve passar por uma reformulação com reforços, né? Estão sendo contratados jogadores, pelo menos 3 ou 4 aí
devem ser integrados ao time. Tem aí propostas e mais propostas de jogadores que devem vir para o Cruzeiro. E alguns já confirmados, né, nessa janela aí que se abre nessa época do ano, eles podem ser inscritos e passar a ficar à disposição do técnico Paulo Pezzolano, reforçando essa equipe que esteve muito bem aí no primeiro turno, nesse primeiro turno que terminou ontem da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver no que vai dar, né? A gente espera realmente que seja um segundo turno bom também para a Raposa. E olha, ainda sobre futebol, na montagem da equipe que irá disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro a partir do mês de agosto, o Mamoré se mobiliza na preparação e contratação de jogadores. O Mamoré anunciou a contratação de novos jogadores que irão compor o elenco para a disputa da terceirona do Campeonato Mineiro. Roger César tem 23 anos e é natural de Vereda do Paraíso, que fica no norte de Minas Gerais. Antes de entrar para o Mamoré, ele vestiu a camisa de outros 2 times mineiros, o União Luziense e o América de Teófilo Otoni. Eu sou jogador novo para a divisão, né? Sou abaixo da idade. Fiz minha base no Bahia, me profissionalizei no União Luziense, onde estava no grupo que obteve o acesso para o modo 2. Na temporada passada tive no América de Teófilo Otoni, onde batemos na trave e paramos na semifinal. E agora estou aqui nesse novo desafio, espero poder conseguir concluir lá em novembro, né? Esse tão sonhado acesso e logo depois ser campeão. O Sapo agora faz os últimos acertos e intensifica os treinos no intuito de obter o acesso para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Com isso, também poderá enfrentar a rival, o RT, no ano que vem. Faltando 20 dias para o início da segunda divisão do Campeonato Mineiro, o Mamoré optou por não realizar nenhum amistoso antes da estreia contra o Paracatu. Partida que irá acontecer aqui no estádio Bernardo Rubinho de Queiroz no dia 6 de agosto. Estamos treinando a todo vapor aqui, a expectativa é a melhor possível, vem tudo ocorrendo da melhor maneira, comissão, a diretoria, jogadores, tudo empenhados a fazer o melhor para que se chegue na nossa estreia e possamos já sair com resultado positivo e sair na frente. O Mamoré está se reestruturando, né? Precisa aí fazer uma boa pré-temporada, né? Com essa equipe aí que está sendo treinada pelo Catanossi, montar um time competitivo para poder voltar a disputar, não só para jogar, né? A terceira divisão ou Série B, como queira, do Campeonato Brasileiro, mas montar uma equipe para disputar, ficar nas cabeças e buscar realmente o acesso ao módulo 2, no qual está o RT. Caso tenha o acesso, nós vamos ter aí clássico, né, no ano que vem aí entre os dois, o Sapo e o Pato, né? E a gente espera assim, até porque o futebol de Patos de Minas merece estar sempre em evidência. Tem dois bons clubes que têm uma história muito interessante. A URT esse ano não teve uma boa temporada, acabou sendo aí mandada para o módulo 2. O Mamoré, por sua vez, conseguiu essa vaga aí para a Série B do Mineiro, tenta aí a classificação, vai tentar uma classificação e vai tentar subir para o módulo 2, montando essa equipe. E claro, né, esse prazo, né, que tem para poder montar a equipe, treinar essa equipe, fazer jogos amistosos, dar ritmo a esse time, é que determina como esses jogadores poderão atuar, é que determina de que maneira essa temporada vai ser para o Mamoré, até porque montar time em cima da hora, né, como a gente viu aí esse ano na URT e viu em outras temporadas no próprio Mamoré, não dá certo, quase sempre é problema, e o ideal, apesar de ser dificultoso para os times que são do interior do estado, o ideal é justamente ter uma boa pré-temporada, com confrontos amistosos, né, com coletivos aí que possam dar realmente condições de se montar uma equipe competitiva para chegar aí nessa segunda divisão e ter um desempenho interessante para brigar lá em cima e voltar a jogar, ou tentar voltar a elite do futebol mineiro, né? Módulo 2, depois módulo 1. Tudo isso começa a se construir aí, numa pré-temporada, na montagem de uma boa equipe, é o que o torcedor do Mamoré espera, e é quem gosta de futebol espera, né? Todo mundo que gosta de futebol espera que essas duas equipes estejam sempre em evidência, estejam sempre bem, para que o futebol patense possa ter o seu lugar correto, né? O seu lugar de onde não deveria ter saído, que é o módulo 1, né? Que é a Série A do Campeonato Mineiro.
Olha, a seguir, aqui no NTV News, a gente fala sobre reclamações. Moradores do bairro Campos Elíseos pedem providências para a falta de iluminação pública. O bairro Vila Rosa tem reclamação. A gente mostra uma situação que vem sendo recorrente em Patos de Minas, que é a falta de iluminação pública em diversos pontos. Desta vez, a reclamação vem do bairro Campos Elíseos. Há quase um mês, Délia tenta solicitar a troca da lâmpada do poste em frente à sua casa, que está queimada. Muito difícil, complicado. Igual você pode ver, está bem escuro, né? Com bastante dificuldade para poder estar. Quando a gente tem que passar o endereço, não consegue ver o número da casa, porque está bem escuro. Eu já tentei ligar para a prefeitura, procurando alguém que possa tentar me ajudar. Já faz um mês e eles falam para mim, eles me passam números, pede para ligar. Aí eu ligo, eles me passam o número, falando comigo, ó, vou agendar e fica só no agendamento. Nisso já faz um mês. A falta de iluminação pública não só incomoda a população local, como também causa medo e insegurança no período noturno, por se tratar de um bairro com muitas construções, lotes vagos e até mato. Bem segura, porque na frente, igual você pode ver, é lote, né? Vago ainda, do lado construção, então para a gente precisar de chegar à tarde, como que faz para chegar numa situação, numa rua escura dessa? Se torna bem perigoso, a gente fica bem inseguro. A dificuldade para solicitar a troca das lâmpadas virou até assunto no grupo de WhatsApp da vizinhança. Eu fiz um vídeo e postei no grupo daqui do bairro. Quando eu postei, já apareceu mais pessoas se manifestando e falando, eu também tentei já ligar, eles não me dão retorno, ninguém me fala nada. Em vários pontos na rua Cora Coralina, o escuro é predominante. A situação se repete em todo o bairro, o que faz com que os moradores do Campos Elíseos acreditar que ele está abandonado. Quando eu cheguei aqui há 4 anos atrás, ele era até arrumadinho, organizadinho, todo limpinho. A prefeitura veio, colocou os brinquedos ali na pracinha, não finalizou. Inclusive lá também no porte de lá de frente à praça também não tem, a lâmpada também está queimada. E assim, a gente tá um descaso danado aqui do bairro Campos Elíseos com a gente. Sinceramente, a prefeitura não está com a gente aqui, está complicado, está bem difícil. Não é a primeira vez que a gente mostra essa situação, não é a primeira vez que pessoas procuram o jornalismo da NTV, moradores de diversos bairros procuram o nosso jornalismo para poder denunciar e pedir providências, né? Depois de terem aí solicitado e essa providência não ter sido tomada. São vários bairros, né? Tem bairros aí em que as pessoas estão há muito tempo querendo resolver essa situação e não conseguem. Por meio de nota, a prefeitura informou que a empresa está regularizando a iluminação por bairros e que a ronda no Campos Elíseos está programada para a próxima semana. O que os moradores ficam indignados é com a demora, porque aí essas rondas, esses trabalhos teriam que ser mais efetivos, teria que ser aí com um volume de tempo menor, né? Esse prazo para poder resolver essas questões, inclusive quando você tem aí uma reclamação, quando você já tem uma indicação desse problema, ser mais enérgico nessa situação. Quando essa iluminação pública passa a ser municipalizada e tem uma empresa para cuidar disso, depende aí da prefeitura fazer toda essa cobrança, pedir que essa empresa realize esse serviço, até porque não é um caso só, são diversos bairros reclamando dessa situação e a gente tem mostrado aqui. As pessoas estão indignadas e com toda razão, porque pagam taxa de iluminação pública, mas as ruas estão escuras, né? As ruas estão aí sem iluminação. Diversos bairros vêm apresentando esse problema. Olha, no bairro Vila Rosa, um terreno vem sendo utilizado para o descarte irregular de lixo, situação que provoca transtornos para toda a vizinhança. O terreno situado na esquina da rua Carmo do Paranaíba com a Travessa 30 se tornou depósito de lixo e tem provocado transtornos para quem mora nos arredores. Igor Cardoso relata que acionou a prefeitura para falar do local, mas sem encontrar uma solução, solicitou a reportagem da NTV buscando ajuda. Tem uns bons anos que esse lote tá desse jeito, sabe? Aí nós tá pelejando para ver se limpa e ninguém dá apoio para limpar, sabe? Aí nós está correndo atrás para ver se a prefeitura ajuda, mas eles não dão notícia, não falam nada, se vai limpar. Ele afirma que moradores gastam dos próprios recursos para, em vão, tentar manter o local limpo. Minha irmã mesmo, irmã da minha esposa,
ela paga direto os outros para limpar, os outros vêm e limpa. E a hora que tá limpinho, o povo continua jogando. Quanto mais limpa esse lote, mais entuias joga. Inclusive, a cunhada dele chegou a ser picada 2 vezes por cobras que habitam o local e invadem a residência. Foi picado por vários bichos e tem que ver o que faz, porque dessa situação desse lote aí não dá para viver num lugar desse daqui não, porque cada dia aparece um bicho diferente, sabe, pra dentro de casa, aí tem que ver o que faz. Igor relata que o vizinho que mora ao lado do lote instalou uma lixeira no local para tentar amenizar a sujeira e o entulho. Ele fez a lixeira para pôr os lixos, porque o lixo estava pondo no chão, sabe? Aí ele mesmo fez a lixeira e pôs ali, agora parece que deu uma melhorada, porque estava uma bagunceira de lixo jogado. Os vizinhos afirmam que o proprietário do lote morreu cerca de 15 anos atrás, e desde então o lixo se alastra, tirando o sossego de todos. Eles agora buscam uma solução definitiva para o problema. É um bom tempo que isso daí tá de jeito aí, para viver num lugar desse lote que não dá. Pois é, aí tem questões, né? Tem o desrespeito, né? A falta de consciência de quem descarta esses materiais ali, e tem também a falta do poder público em não só fiscalizar ou chamar a atenção a quem de direito for para poder resolver o problema nesse terreno. Realizar essa limpeza aí também não vai ser definitiva, precisa ser realizada a limpeza, mas não vai ser definitiva. O que precisa realmente é que os proprietários, se o proprietário morreu, algum familiar, algum parente herdou isso daí, precisa limpar. Então essas pessoas têm que ser encontradas, têm que ser notificadas e têm que resolver esse problema. O que não dá é esse descarte irregular de lixo em vários locais de Patos de Minas. Tem bairro novo aí que os construtores simplesmente descartam entulhos, né, que são os restos de construção, indiscriminadamente, achando que podem deixar onde quiserem, não dão a destinação correta para esses materiais e aí fica essa sujeira em diversos bairros. Nesse lote aí tem de tudo, né? Tem aí entulho, tem aí lixo plástico, tem aí material que pode acumular água e provocar dengue, que é outro problema, né, que a gente passa, estamos em meio a uma epidemia de dengue, embora a gente tenha mostrado mais cedo que tivemos uma redução no número de notificações de casos, mas são locais como esse que ajudam a proliferação dessas e outros problemas de doenças, né, aí para essa vizinhança toda. Você vê aí que apenas um vizinho reclamou, né, ou apareceu na reportagem, mas aí isso incomoda todo mundo ali do entorno, né, que algumas pessoas preferem não se mostrar, mas é uma situação que incomoda todo mundo, com animais peçonhentos, com o risco ali, como ele mesmo disse, de cobras e outras situações. A prefeitura precisa tomar providências para poder, a quem for de direito, ser notificado e ser aí, inclusive, se necessário, receber sanções, né? Ser aí multado, porque isso é previsto. E também é preciso que a população tenha consciência de não descartar o lixo no local como esse, porque não é aí que é para ser deixado esses materiais, né? Então é preciso que a gente tenha esse entendimento. E é bom ficar de olho nos construtores em Patos de Minas, porque eles estão descartando lixo de obra, resto de obra, entulhos de forma indiscriminada, de forma errada em diversos bairros de Patos, principalmente nos bairros novos, né? Nós temos aí muito lixo sendo deixado pelos construtores, largam de mão, passam para a próxima obra e quem quiser é que conviva ali com aquela lixaiada, com aquele monte de entulho que está sendo deixado ali em locais próximos a residências construídas. É preciso, além da consciência das pessoas também, que o poder público fiscalize isso e vá atrás destas pessoas que não têm respeito com quem reside nas proximidades, né? Nós encaminhamos questionamento à Prefeitura sobre essas reclamações e a assessoria informou que a solicitação de providências será enviada ao setor responsável e assim que tiver resposta, dará retorno ao nosso jornalismo. Olha, em instantes aqui no News, as dicas com as regras para viajar levando crianças e com dificuldades em se locomover. Você vai ver que mulher pede ajuda para realizar a cirurgia. A gente mostra agora uma moradora de Patos de Minas que sofre com problemas de saúde provocados pela obesidade, o que dificulta sua locomoção e faz apelo em busca de ajuda para conseguir realizar uma cirurgia bariátrica. Após se acidentar de moto em junho de 2021,
Nicole Teixeira fraturou as 2 pernas e precisou realizar procedimentos cirúrgicos, pois foi diagnosticada com pseudoartrose no fêmur e na tíbia. Eu já fiz 2 cirurgias, uma no joelho, onde eu peguei infecção, no joelho, que teve que drenar, e já fiz no fêmur e na tíbia e no pé também. A condição impede que os ossos fraturados se regenerem por completo e, devido ao peso, Nicole precisa realizar uma cirurgia bariátrica para prosseguir com o tratamento. Eu preciso da cirurgia bariátrica para perder peso, para melhorar a minha saúde. Com a mobilidade reduzida, ela precisa utilizar um andador e passa a maior parte dos dias deitada e sentada. É bem difícil por causa do peso, porque sente muita dor. Eu vivo mais da ajuda de parentes, de amigos, porque os remédios ficam bem caros para a dor. Os medicamentos de Nicole custam cerca de R$500 por mês. Além disso, ela está tentando arrecadar de R$30 a R$40.000 para custear a cirurgia bariátrica por conta própria, pois pela fila do SUS não há sequer previsão de quando o procedimento será realizado. Há 1 ano que eu estou esperando da rede pública, onde o médico veio a pedir pelo SUS da cidade, na Secretaria de Saúde, mas eu não obtive resposta ainda, porque é um caso de urgência, Interessados em colaborar com a cirurgia de Nicole podem doar qualquer quantia na poupança da Caixa Econômica Federal. A agência é 0142 e o número da conta é 756-649-296-9. Para doações via Pix, a chave é o CPF de Nicole, 120-814-596-71. Pedindo a ajuda da população, para ajudar eu a realizar esse sonho, para poder melhorar a minha saúde, que é a cirurgia bariátrica. Em meio à temporada de férias escolares, muita gente aproveita para pegar a estrada e passear um pouco, visitar parentes. Mas quem decidir viajar de ônibus, trem, avião, de que forma for, deve estar atento às regras para o embarque de menores de idade. Toda a atenção na hora da viagem de crianças e adolescentes. Elas estão sujeitas a regras específicas que passaram por algumas mudanças nos últimos anos. As regras para o embarque de menores mudaram em setembro de 2019. Mas com a pandemia, o número de viagens diminuiu e muita gente não sabia das mudanças. As regras valem para todos os tipos de transporte. E a criança ou adolescente sem os documentos certos não embarca. A partir dos 16 anos, o adolescente pode embarcar sozinho, portando apenas a identidade. Quem tem menos de 16 precisa estar acompanhado ou ter autorização. O menor pode estar acompanhado dos pais, irmãos maiores de 18 anos, avós ou tios diretos, irmãos do pai ou da mãe. Quem tem menos de 16 e mais de 12 anos precisa portar o documento de identidade com foto recente. Quem tem menos de 12 precisa portar certidão de nascimento, original ou autenticada. Para viajar sozinho ou com acompanhantes de outros graus de parentesco ou sem parentesco, é preciso levar uma autorização dos pais ou de quem tem a guarda. Então ela faz essa declaração e leva ao cartório para autenticar sua assinatura, o reconhecimento de firma. E ela pode fazer essa declaração autorizando uma pessoa especificamente para um destino também certo, para um evento. E a pessoa viaja com essa declaração. Não é necessário levar ao comissariado, ao Poder Judiciário. Fez a declaração, está ok. Outra coisa importante dizer é o seguinte: essa autorização ela pode ser feita também para criança ou adolescente, menor de 16 anos, viajar desacompanhado. Então, no local onde ele qualifica o acompanhante, ele escreve desacompanhado. Se a viagem for com os tios, a certidão é necessária para todas as idades, já que é ela que comprova o vínculo familiar. As regras valem não só para ônibus, mas para qualquer deslocamento. Para todo o transporte terrestre, de avião, ferroviário também, os navios e de carro. Eu acho importante as pessoas não correrem o risco de serem paradas, por exemplo, numa barreira da Polícia Federal, estar com uma pessoa que não é seu parente e ter um atraso, ter um questionamento, ter que voltar para buscar documento. Então, a intenção é de proteger. Então, se é seu filho, tome cuidado. Se não é, tome mais cuidado ainda para que tenha uma boa viagem. Raila está viajando com os 2 filhos. Ela não pretende deixar os pequenos viajarem desacompanhados e diz que as regras são importantes para garantir a segurança deles. Sempre eu, como mãe, procuro estar fazendo isso já justamente para não ter
não acontecer nada, né, de errado. Ficar atento, né? Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Trabalho Doméstico, cada vez mais é preciso lembrar a luta por condições de trabalho mais justas. A data também chama a atenção para o combate à exploração. Você se lembra da história de Madá? A Madalena Santiago da Silva, que foi resgatada em 2021 após trabalhar 54 anos sem receber salário, porque, segundo a patroa, ela era considerada da família. O caso Madalena é apenas um reflexo de como o trabalhador doméstico é desvalorizado no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, até o final de 2021, 325 mil profissionais desse setor na Bahia não tinham carteira assinada, o que representa 85% do total, que é de 381 mil pessoas. Comparado com 2020, esse número representa um aumento de 29% na quantidade de trabalhadores domésticos na Bahia e de 39% na parcela desses profissionais sem carteira assinada. De acordo com esse especialista em direito do trabalho, os problemas da exploração geralmente ocorrem com trabalhadores informais, em que não têm carteira assinada. É importante a gente lembrar e sempre reforçar que o trabalhador doméstico é um trabalhador urbano e ele precisa ter a sua carteira de trabalho anotada, ele tem que ter a sua remuneração paga corretamente, seu FGTS, seu INSS, gozar de férias, receber o seu 13º, aquele chamado mínimo existencial. Mas infelizmente alguns empregadores, não é, agindo de maneira completamente alheia à lei e muitas vezes até cometendo um crime, exploram esses trabalhadores. De acordo com essa advogada, que faz parte da OAB Mulher, o trabalho doméstico é configurado quando a pessoa é contratada para cuidar de uma casa e família. Pode ser aquela mulher que é contratada, por exemplo, para cuidar da casa, como pode ser também aquela senhora, aquela pessoa que é contratada para cuidar de idosos, por exemplo. Então, é o trabalho doméstico. O que configura, na verdade, o vínculo empregatício? Muitas pessoas vão dizer que tem que vir pelo menos 3 vezes por semana. Também, tem que haver uma continuidade. Essa continuidade ela é exigida. No entanto, tem que haver subordinação, tem que haver pessoalidade, tem que haver onerosidade. Né? Todos aqueles requisitos, inclusive, do artigo 3º da CLT. Outro grande problema relacionado às domésticas é que, em os casos em que não se tem a carteira assinada, acarreta em dificuldades para se aposentar, ao dar entrada no INSS, por exemplo. Ao dar entrada no INSS, a primeira coisa a ser analisada é a qualidade do segurado, caso ele seja inscrito no INSS. Se ele não tem carteira assinada, ele não é inscrito no INSS, portanto, o INSS vai negar a aposentadoria dele. No caso da Madalena, além de não ter esses direitos assegurados em lei, ela também se submetia a horas de trabalho sem descanso. O primeiro ponto é saber, esse trabalhador tem a carteira de trabalho dele assinada, anotada pelo patrão. O segundo ponto, a jornada dele de trabalho ultrapassa as 44 horas por semana, ultrapassa, por exemplo, as 8 horas por dia, sim ou não? Ele recebe mais ou menos do que um salário mínimo? Esse trabalhador tem direito a descanso? Ele reclama de cansaço? Ele reclama que não consegue ir trabalhar, triste, angustiado com as demandas do dia a dia? As denúncias sobre a suspeita do trabalho análogo à escravidão podem ser feitas através do preenchimento de um formulário no sistema do IPE, www.ipe.cit.trabalho.gov.br, ou presencialmente nas unidades do Ministério Público do Trabalho e em superintendências regionais do trabalho. Pelo Disque 100, também é possível denunciar. Meios para se comunicar, nós temos vários, né? Mas é importante que as pessoas entendam o que seria o trabalho análogo à escravidão, para que as pessoas, inclusive, mesmo não vivenciando, não passando por isso, consigam entender que uma outra pessoa próxima pode estar vivendo isso, né? E isso tem que ser denunciado. Acionem o Ministério Público do Trabalho, acionem o sindicato da categoria, acionem o Ministério do Trabalho, porque o Ministério do Trabalho, não é, através dos seus auditores fiscais, vão ao local de trabalho desse empregado, né, para se certificar das condições de trabalho que ele está executando.
Com essa, o NTV News fica por aqui, mas volta amanhã, às 19 horas. Obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Chegou o aplicativo Pato Já. Baixe o app gratuitamente agora mesmo em sua loja de aplicativos. Disponível para iPhone e Android.